Olá, gente, eu sou a Mari. E eu sou a Kel. E nós vamos apresentar o Em Comum. Como assim? Você não sabe o que é o incomum? Isso é um absurdo. Vamos explicar. Confuso, estereotipado, diverso, polêmico. Podemos pensar em vários assuntos com esses adjetivos. E no Incomum, vamos explicar os vários pontos dentro de vários assuntos que você talvez não conheça muito bem. Política, religião, música, família e muitos outros. E você, nobre pessoa em seu sofá se perguntando se está na hora de mudar de canal, não ouse tocar no controle. Muito obrigada! E cada episódio terá um tema com opiniões de pessoas nas ruas, explicações e entrevistas com profissionais. O tema de hoje é religião. Polêmica! Nós queremos mostrar lados que você ainda não conhece. Em um mundo de 7 bilhões de pessoas, o que é certo, o que é errado, o que é normal? Essas perguntas estão erradas e nós estamos aqui para quebrar esses estereótipos. No censo de 2010, foi constatado que a maior parte da população idosa no Brasil é branca. Em contrapartida, os jovens são negros ou pardos. Eles fazem parte de 50,7% da população brasileira, sendo que negros são 7,6%. Mesmo com a crescente valorização étnica, a diferença de salários entre brancos e negros ainda é grande. E atualmente, o número de filhos por mulher está em torno de 1,8. Porém, isso é um crescimento vegetativo negativo. Mas o que é isso? Quando o número de nascimentos não cobre o número de mortes e pessoas que saem do mercado de trabalho. Tá, mas o que isso tem a ver com religião? Você verá já já. Hinduísmo. Uma das religiões mais antigas do mundo se compõe por uma intersecção de valores, filosofias e crenças, derivadas de diferentes povos e culturas. Para o hinduísmo, as pessoas possuem o Atman, os rituais são compostos por meditação e oferenda e são vegetarianos, e Shiva é a entidade mais popular da Índia. O hinduísmo é um nome que classifica uma centena, se não falar milhares, de tradições e filosofias, tá? Essas filosofias todas, elas se baseiam em alguma coisa, né, num princípio único, né, como se fosse um tronco, tá? Algumas se baseiam nos Vedas, outros se baseiam nos Tantras, né? Isso já são nomes de tradições dentro da Índia. Outros se baseiam em outras formas de pensamento e assim sucessivamente. Islamismo é uma religião monoteísta, trazida por Maomé na cidade de Meca, na Arábia Saudita. Os seguidores do islamismo recebem o nome de muçulmanos, aqueles que se submetem a Deus. Alá é o Deus único e Maomé o último profeta. Seguem o Alcorão e cultuam sua religião em templos conhecidos por mesquitas. Na França, 30% dos que têm menos de 20 anos são islâmicos. Com o declínio do crescimento vegetativo na Europa, isto é, a queda dos nascimentos que param de suprir as mortes de uma população, a tornará um continente de maioria islâmica dentro das próximas décadas. Na Inglaterra e no país de Gales, as taxas de fecundidade de imigrantes do Paquistão e de Bangladesh caíram de 9,3 para 4,9. Portanto, apesar de ser a religião que mais se expande no mundo, as taxas de natalidade de seus praticantes diminuem e demonstram um crescimento quase igualitário das populações. O judaísmo é considerada a primeira religião monoteísta da história. Tem como livro sagrado a Torá. Para os judeus, Deus fez um acordo com os hebreus fazendo com que eles se tornassem o povo escolhido e prometendo-lhes a terra prometida. A religião judaica se estende no dia a dia do judeu. Sua alimentação e dias de descanso são extremamente importantes para os adeptos. O judaísmo teve uma queda de 16 milhões de adeptos no mundo para 11 milhões após o Holocausto. É uma religião que está sofrendo um envelhecimento, pois dentro de Israel a taxa de fecundidade são de 3 filhos por mulher, enquanto fora, essa taxa não ultrapassa os 2 filhos. Budismo. De acordo com Dalai Lama, praticar o budismo é travar uma luta entre as forças negativas e positivas na sua mente. O praticante busca enfraquecer o negativo e desenvolver e aumentar o positivo. O budismo é uma tradição espiritual, religiosa e filosófica que, por quase 3.000 anos, tem capacitado praticantes a eliminar os venenos internos da mente e os hábitos ilusórios. A palavra Buda significa desperto e a representa um ser que acordou para a verdadeira natureza das coisas. No nível externo, histórico, quando dizemos Buda, nos referimos ao príncipe Siddhartha Gautama, que viveu cerca de 2.600 anos atrás. Buda é um ser completamente benévolo e onisciente, mas não é um criador e não é onipotente.
Algumas pessoas gostam de enfatizar o aspecto humano do Buda, porque ele é um exemplo que podemos seguir e com que podemos vir a nos identificar completamente, e não algo definitivamente superior. O candomblé é uma religião africana que foi trazida para o Brasil durante o período da escravidão. A liturgia candomblessista é formada pelos orixás, que são deuses cultuados na religião. Uma dúvida permanente na religião africana é no que ela se difere da Umbanda. A Umbanda nasceu no Brasil e foi a fusão entre o candomblé e o catolicismo. A liturgia do candomblé é formada principalmente pelas práticas rituais de iniciação e oráculo, conhecidos por jogos de búzios. Espiritismo. Na última década, o espiritismo cresceu e chegou a 3,8 milhões de adeptos principalmente nas regiões sul e sudeste do Brasil. Um fato interessante é que os espíritas apresentam a maior proporção de pessoas com nível superior completo, sendo 31,5%. 68,7% dos adeptos são brancos e, em sua maioria, são mulheres entre 30 e 59 anos. 19,7% têm rendimento acima de 5 salários mínimos. De acordo com o fundador da doutrina espírita, Allan Kardec, o espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza. Senhora, o kardecismo acredita no que exatamente? Então, a base dessa doutrina é a reencarnação, a imortalidade, a existência e imortalidade do espírito. A possibilidade de outros mundos habitados, e a existência de Deus. Seriam os 4 pontos principais da crença, né? Nós conversamos com a senhora Vera Werneck, que ela é expositora de aulas e platonistas no Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, e muito obrigada. Por nada, aos ordens. Cristianismo é a maior religião do mundo e se iniciou com ensinamentos de Jesus de Nazaré. Existem 3 segmentos do cristianismo: o catolicismo, o protestantismo e a igreja ortodoxa. De modo geral, todos acreditam em Deus, Criador de todo o universo, e em seu Filho Jesus. Entretanto, existem diferenças essenciais entre esses 3 segmentos. A Igreja Ortodoxa não reconhece a autoridade do Papa e não aceita imagens esculpidas, com a exceção do crucifixo. Protestantismo, por exemplo, acredita que apenas a Bíblia é a revelação da vontade de Deus e também não reconhece a autoridade do Papa. Além de não possuírem santos, acreditam apenas em Deus e em Jesus Cristo. Já o catolicismo reconhece o Papa como a maior autoridade da Igreja, possuem imagens esculpidas de santos que são seguidos, além de acreditarem no purgatório. Agora que você já sabe um pouquinho sobre as religiões que compõem o Brasil, vamos abordar um assunto no mínimo controverso. Muitas pessoas acreditam que a taxa de natalidade e a religião interferem uma na outra, porém isso está errado. Independente disso, as taxas de natalidade estão decaindo a cada dia. Independente se a mulher segue o islamismo ou o espiritismo, as taxas de natalidade estão caindo. O que era 5 a 7 filhos, atualmente são 3 filhos. E isso tudo por causa da miséria. Quem realizou esse estudo foi Hans Rosling. Ele concluiu que a religião é pouco significativa na determinação de taxas de fertilidade feminina. Essa afirmação é importante, pois mostra que as religiões podem se adaptar ao novo cenário de fertilidade mundial, sem abrir mão de suas tradições e convicções. Religiões indígenas. Sim, muitas pessoas ainda seguem essas religiões. Quanto mais interiorana for a região, maiores são as chances de a população seguir alguma vertente de religiões nativas. Outro assunto polêmico nos dias de hoje é o ateísmo, um segmento que lentamente cresce e em 2010 chegou a 8% da população. Tecnicamente, o Brasil é um estado laico, ou seja, não possui uma religião oficial e proporciona liberdade e tratamento igualitário para praticantes de qualquer religião. Como sabemos, nem sempre o certo é o que ocorre. E assim como os preconceitos étnicos, os preconceitos religiosos estão longe de inexistentes e o Estado longe de imparcial.